Frente a frente, António Capucho e Carlos Zorrinho, boa noite aos dois. Boa noite. Bem-vindos. Vamos começar com o vosso minuto. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Mário Crespo e o António Capucho, fazer neste meu primeiro minuto duas breves referências. Uma referência aos Açores. O Sérgio Alto Partido Socialista terminou uma visita aos Açores. Estão também a decorrer jornadas parlamentares do CDS. Os Açores vão ter eleições este ano. Eu julgo que num dia turbulento para a Madeira, num tempo em que também no continente nós vivemos momentos muito difíceis, a governação com sensibilidade social, com grande ponderação, com muito envolvimento, enfim, da região autónoma dos Açores, é um exemplo. Um exemplo também, aliás, traduzido no facto do Carlos César, o seu presidente, poder recandidatar-se, mas não se ter recandidatado, ter naturalmente cedido, digamos, o passo a Vasco Cordeiro, que disputará eleições com o Presidente da Câmara de Ponta Delgada, mas com uma naturalidade e com uma sensibilidade que eu acho que é marcante e contrastante, e queria deixar aqui como nota, enfim, cumprimentando também todos os açorianos, que eu sei que seguem a SIC Notícias com muita atenção. A segunda nota, em relação ao 25 de Abril, eu penso que se calhar falaremos mais disso, mas eu julgo que nós não podemos tomar a nuvem por Juno. O 25 de Abril é uma revolução que mudou o país, que modernizou o país, que nos deixou marcas muito fortes. 38 anos que mudaram completamente a face de Portugal e a sua posição no mundo, com o último ano em que se verificaram alguns retrocessos e em que algumas dos progressos feitos não continuaram ao ritmo ou tiveram algumas dificuldades, mas nós temos que, sobretudo, ter essa ideia forte, a ideia de que até a nossa consciência de crítica sobre Abril é resultado de Abril. E, portanto, eu queria deixar aqui uma grande nota. Tinha 14 anos quando o meu pai, que era militar, irrompeu num fim de tarde, porque em Luanda não se soube logo de manhã, irrompeu num fim de tarde em casa a dizer somos livres, e eu acho que esse é um momento que eu não quero associar a nada que não seja algo muito positivo. Gostei da sua conclusão, até essa consciência crítica que nós temos do 25 de Abril é uma das heranças, seguramente. Se me permite, para além do tema que eu trazia, é incontornável a questão do 25 de Abril, farei também um comentário breve para lamentar a decisão da Associação dos Militares do 25 de Abril, que me parece quixotesca, para não dizer mesmo, e desculpem o excesso de linguagem, ridícula e injusta, porque se há democracia neste momento e se há estas políticas neste momento é porque temos democracia, que em parte foi graças a eles e graças também àqueles que, dentre eles, através do 25 de novembro, impediram que o país caísse numa ditadura de esquerda, totalitarista, em regimes semelhantes à da Coreia do Norte, ao lado de Cuba ou similares. E, portanto, não se percebe esta atitude, um movimento que devia ter uma posição institucional. Menos se percebe, com todo o respeito e admiração que tenho pelo Dr. Mário Soares, que venha, em solidariedade, associar-se aos militares que tomaram esta decisão, que felizmente não é a totalidade dos militares, alguns se demarcaram, mas fundamentalmente para dizer se há alguma manifestação, se há alguma comemoração que mostra a democraticidade, é esta na Assembleia da República, porque desde o Bloco de Esquerda, que certamente não se vai pronunciar a favor das políticas governativas, até ao CDS, da esquerda à direita, todos os partidos livremente se poderão exprimir. Acho, por outro lado, que é um ataque ao Partido Socialista em primeiro lugar, porque foi quem governou nos últimos 6 anos, quem aprovou os PECs, quem aprovou o acordo com a Troika, com, evidentemente, depois a solidariedade do PSD e do CDS, e, portanto, é corresponsável connosco pelas medidas que estamos a tomar e é um desrespeito esta atitude pela vontade popular que elegeu e que pôs na Assembleia da República esta maioria. O tema que eu queria tratar tem a ver com o IMI, com o Imposto Municipal sobre Imóveis. As câmaras municipais já pagam 2,5% da receita do IMI, que é uma receita integralmente municipal, às finanças, a troco do movimento burocrático que as prestações de finanças são obrigadas a desenvolver para cobrar e liquidar este imposto. E agora, com o pretexto de que estão a reavaliar, ou que o Estado, através das prestações de finanças, estão a reavaliar os imóveis, estão a pretender cobrar mais 5%. Isto é um escândalo total, em primeiro lugar, porque antes mesmo destes 5%, as câmaras, para além dos 2,5%, ainda tinham que lá colocar funcionários destacados nas prestações de finanças para garantir a cobrança e a liquidação de um imposto que é seu. Agora, mais 5%. Para terem uma ideia, isto no meu município significa 2,5 milhões de euros anuais, cerca de. Ora, se cada avaliação custa, ao que me dizem, €1, isto significa que em Cascais estão a cobrar
2,5 milhões de fogos avaliados. Ora bem, este número de fogos, felizmente, não existem em Cascais e, porventura, não existem em toda a área metropolitana de Lisboa. Quando o município lança uma taxa, tem que justificar na Assembleia Municipal e perante as autoridades o montante e porque é que está a cobrar esse valor que tem que corresponder a um determinado serviço. O Estado, através de portaria, não diz porque é que é 5, 4 ou 3, nem diz para o que é. Se é para cobrar €1 por cada avaliação, então, quando muito, poderia dizer passem para cá esse euro. Devo dizer que, entretanto, as câmaras também têm que colocar funcionários seus neste momento para poderem satisfazer a vontade dos avaliadores que querem plantas digitalizadas, dá um trabalhão como deve calcular, eu compreendo a exigência, mas que os obriga as câmaras a destacarem funcionários seus ou a contratarem funcionários para esse serviço. Eu espero que isto não tenha vindo da cabeça do Sr. Ministro, que tenha assinado distraidamente esta portaria e que possa revogá-la rapidamente e eliminar esta taxa que, do meu ponto de vista, é mesmo ilegal. Aqui fica esse seu registro. Eu ia pedir-lhe que comentasse esta decisão, ainda voltando a um dos temas que o senhor usou no seu minuto, que é o 25 de Abril, a decisão de Dr. Mário Soares e de Manuel Alegre de se associarem à Associação 25 de Abril. Eu quero dizer que respeito, é uma posição pessoal que eu respeito, tal como respeito a posição da Associação 25 de Abril, tal como respeito a comemoração institucional. E o Partido Socialista institucionalmente estará na Assembleia da República, fará a sua intervenção. Eu julgo que é da soma dessa multiplicidade que também se faz a comemoração de Abril. Como disse há pouco, é esse respeito e essa tolerância pela posição de cada um que dá a grande riqueza do 25 de Abril. Mas não posso deixar de fazer uma breve nota em relação ao minuto do Dr. António Capucho, porque julgo que a sua segunda parte, com a qual eu estou totalmente de acordo e acho que estamos a entrar numa embrulhada muito grande, com consequências muito complicadas, nomeadamente para o próprio sistema de... Ao mesmo tempo que se discute o sistema de arrendamento e todo o sistema de... Portanto, tudo isto não está claro do ponto de vista de que... Porque a economia, e sobretudo quando estamos em situação difícil, é preciso dar certeza às pessoas. As pessoas têm que ter algum sentido do que vai acontecer para poderem investir, por exemplo, na reabilitação urbana, avançarem para o arrendamento. Tudo isto está muito confuso. Ora, esta confusão toda centrada na ideia de que onde há €1 a mexer, esse euro tem que ser capturado para o combate ao déficit, é bem o desmentido da primeira parte do que disse. Ou seja, há de facto uma interpretação dos equilíbrios da economia muito baseadas no quantitativo, no equilíbrio, não importa quanto se empobreça, custa custar. Para ser um pouco demagógico, mas usando uma expressão, custo custar, que em última análise é muito prejudicial. Ou seja, uma coisa é a perspectiva de que o país tem que ser equilibrado, é a perspectiva de que nós temos que ter finanças sãs. Outra coisa é, a propósito disso, gerarmos tal confusão que ninguém arrisca investir o que quer que seja, e quando um euro se mostra na economia, a economia precisa tanto de euros, quando o euro se mostra na economia, atreve-se, ou melhor, arrisca-se a ser capturado, e isso é muito mau para a nossa economia. Quer dar algum complemento? No fundo, aqui o que se passa é uma tentativa de abusivamente exorbitar daquilo que é uma taxa. Uma taxa é um serviço prestado. A Câmara presta um determinado serviço, tem que o valorizar, tem que o quantificar e tem todo o direito, e a lei o permite, de cobrar esse valor desse serviço ao município, ao contribuinte. Neste caso, é um serviço que as repartições de finanças estão a prestar ao Estado e também às câmaras, porque o IMI é a receita, por enquanto, é a receita municipal, já com um desconto de 1,5% e agora com mais, supostamente 5%, e está perfeitamente injustificado. Não, isto para mim, o que isto tem de grave é a arbitrariedade, mais do que refere o caso do Rinho, que eu compreendo a dissertação dele, parece-me que o que é mais grave é a impunidade e a arbitrariedade. É que não só é capturado, como não sabe porquê, não é? Deem para cá 5%, dá jeito. Christine Lagarde diz que Portugal tem cumprido as suas metas, não há razões, segundo ela, e é um dos parceiros da Troika, para ajustamentos ao programa, elogiou o Governo e a oposição, por se juntarem esforços à volta deste compromisso assumido. Eu acho que nós, quando olhamos para a senhora Christine Lagarde, aliás, que foi uma excelente Ministra das Finanças do Governo francês, temos que ver qual é o seu ponto de vista. E o seu ponto de vista é quantitativo. De facto, ela avalia se conseguiu criar algum equilíbrio
entre receitas e despesas. E não está preocupada, porque não é esse o papel dela, ela não representa nem a OIT, nem os direitos humanos, nem a OCDE, representa o Fundo Monetário Internacional, ela não está preocupada em saber que custo é que isso teve para as pessoas. A verdade é que nós conseguimos ajustar, mas ajustar em baixa. Há, digamos, um empobrecimento ajustado. Há menos despesa, há menos receita, há menos consumo, há menos emprego. Portanto, nós estamos a ajustar, mas estamos a ajustar a um nível mais baixo. A senhora Lagarde diz que tudo bem, as metas estão a ser cumpridas, porque ela quer saber é se há o equilíbrio no déficit. Agora, quem tem uma perspectiva de desenvolvimento social, as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, sabem que é completamente diferente um ajustamento numa família, por exemplo, que recebe 2.000 euros e gasta 2.000 euros, ou um ajustamento em que recebe 500 e gasta 500. O sofrimento pessoal da família, aquilo que gera da economia é completamente diferente. Ou seja, a senhora Lagarde tem razão, nós estamos a conseguir ajustar, mas o preço que estamos a pagar por esse ajustamento é um preço social e económico que possivelmente não nos vai permitir, no futuro, ter a capacidade de recuperar. Eu aqui lembro muito a história que todos conhecem do cavalo do inglês, ou seja, o inglês que foi treinando o seu cavalo para não comer, até que quando ele finalmente aprendeu a não comer, infelizmente morreu, não é? E é isso que nós temos que ter presente. A senhora Lagarde diz, desculpe, não quero usar esse exemplo da fava, que pode ser mau, mas estamos a conseguir sobreviver com pouco, mas há um limite a partir do qual não podemos sobreviver. Doutor António Capuz. Bom, ela devia estar eufórica porque tinha acabado de receber a boa notícia de que o Fundo Monetário Internacional tinha arrecadado cerca de 330 mil milhões de euros, é um valor absolutamente colossal. De juros. Para enfrentar, de reforço, para enfrentar um possível agravamento da crise. Isto por um lado. Por outro lado, ela o que diz é que de facto nós estamos a cumprir, estamos a satisfazer, mas houve o quê do governo português? Exatamente o mesmo que ela diz. Ou seja, se o governo português diz que não é necessário, porque é que ela a dizer que é de ser necessário a revisão, depois se as metas têm sido cumpridas. E doutor António Capuz, qual é a sua sensibilidade? A posição não é zona? essa, como se sabe, tenho aqui dito várias vezes. Devo dizer que, aliás, em contradição com o que ela diz, quer o Paul Thompson, que foi o anterior diretor para Portugal deste programa de apoio ao nosso país, quer o atual Abebe Selassie, não disseram o mesmo que ela, para não dizer que disseram o contrário, qualquer dos dois reconheceu. Thompson disse que os programas têm, particularmente os da Grécia e Portugal, têm problemas estruturais profundos, como nós sabemos têm, vão falhar se forem só de consolidação orçamental e desalavancagem financeira, diz o Thompson, e o Abebe Selassie diz coisas muito parecidas e dá abertura a que este programa seja renegociado. A minha tese é que, designadamente depois de conhecer a execução financeira última que nos mostraram, a execução orçamental, estamos nas bordas do amarelo, para não dizer que estamos no amarelo, e se para cumprirmos vamos ter que renegociar. E a maneira de renegociar, ou melhor, o grande objetivo da renegociação, julgo que o líder do Partido Socialista concordou comigo, isto não é presunção da minha parte, mas eu disse-o aqui há 3 ou 4 meses, é ao menos dilatar o prazo para atingir os valores a que nos comprometemos por um ano. Isso é reestruturar. Acho que isso é absolutamente... E adotar isso também é uma posição que eu penso que é consensual hoje no país, e adotar medidas que possam combater eficazmente este crescimento do desemprego, fruto do não crescimento da nossa economia, da estimulação da nossa economia. Há uma questão muito importante é sempre muito importante, mas agora é mais importante que nunca, que é a questão da confiança e a questão do falar a verdade. Se o Dr. Pedro Passos Coelho diz que não precisa de mais tempo e diz que não precisa de mais dinheiro, o Partido Socialista não vai desmenti-lo. O que tem dito sempre é que se precisar de mais tempo ou se precisar de mais dinheiro, então isso significa um falhanço da sua política. E nós não queremos acreditar que ele tenha consciência que precisa de mais tempo e mais dinheiro e não o diga, porque isso é gravemente lesivo das condições negociais que vamos ter se de facto tivermos a precisar de mais tempo ou mais dinheiro. De qualquer maneira, o Partido Socialista tem dito, e parece-nos muito mais razoável, não vamos aqui fazer um campeonato sobre quem disse primeiro, que o prolongamento do prazo de ajustamento é algo muito mais adequado, porque significa um esforço menor e, sobretudo, uma libertação daquilo que pode criar riqueza para pagar. O Fundo Monetário Internacional tem também essa consciência, aliás, mais às vezes que a Comissão Europeia, que é a consciência de que os países também precisam de poder ter a capacidade de pagar
E o Fundo Monetário Internacional tem uma fama, como se sabe, muito negativa, de normalmente não recuperar as economias. E precisa de recuperar as economias. Ora, para recuperar as economias, nós não podemos cortar tudo a eito. Nós temos que ser capazes de cortar estas gorduras, mas manter o músculo. E para manter o músculo, um alargamento de prazo era muito razoável. Repare, hoje o Banco de Portugal e a Comissão Europeia fecharam o nosso déficit no ano passado, 4,2%. Portanto, muito abaixo dos 5,9%, muito abaixo dos 5,9%, abaixo da média. Ou seja, como é que nós vamos gerir agora o facto de, no próximo ano, irmos ter um déficit superior? É preferível dizer que os 4,5% eram para atingir em 2 anos. Fazermos uma aterragem suave, digamos assim, que nos permita imediatamente levantar voo, porque essa é a questão essencial. Eu uso esta imagem aeronáutica que me ocorreu agora, mas eu acho que só faz sentido, os portugueses só compreendem que tenham que aterrar para voltar a levantar voo. Não é certamente para despedaçar um país. Esse número é corretíssimo e, de facto, comparado com 9,2 de 2010, é uma descida abrupta. Mas a verdade é que sabemos que parte dela foi devido a uma operação de tesouraria. Mas de qualquer maneira, a questão fundamental é que a dívida do Estado português continua a ser... A questão fundamental é que, assim, independentemente de quem fez, o que não fez e como se fez, dá-nos espaço, dá-nos possibilidade de não flagelar tanto as pessoas e a economia e de deixar respirar. E esse sentido de flagelação não nos conduz a sítio nenhum. Conduz-nos, quanto muito, a um desanimar e a um baixar de braços que é muito negativo. Dr. António Capuz. Bom, eu venho agora em defesa do Dr. Pedro Passos Coelho neste sentido. Ele anunciou, frente ao seu líder na Assembleia da República, frente aos deputados, mas em resposta a uma questão levantada pelo líder da oposição, que iria apresentar, digamos que um pacote, não gosto muito da expressão, mas enfim, para facilitar, que visava favorecer o crescimento económico e combater o desemprego. E também sabemos que, e portanto, se é durante o mês de abril, estamos à espera dele, não é? Bom, mas estamos a 23, estamos dentro do prazo. Pode ser um anúncio prometido pelo Dr. Pedro Passos Coelho. Eu acredito que essa seja uma grande preocupação dele, é de todos nós. A economia não pode continuar a estimular da forma e a comportar-se da forma como se está a comportar, nem podemos assistir passivamente ao crescimento do desemprego, designadamente se tivermos instrumentos ao nosso alcance para evitar isso, através da renegociação. Por outro lado, é sabido, eu tenho já referido isso aqui, tenho a convicção e tenho indicações que estarão reunidas as condições para o efeito logo que acaba o próximo exame que terá lugar, creio que no mês de maio, no mês de junho. Agora estou confuso, talvez no final de maio, princípios de junho. Não sei. Se na altura, de facto, se verificar que Portugal é cumpridor, como certamente se vai verificar, estão abertas as condições. Eu volto a insistir também na conversa em confidência, enfim, na conversa particular entre o nosso Ministro das Finanças na Alemanha, frente ao Sr. Ministro da Economia alemão, em que ele manifestou toda a abertura para rever este programa de ajuda se fosse necessário. Portanto. Mas a verdade é que eu não gosto não revelo inconfidências. Tenho participado com o meu secretário-geral, obviamente, nas reuniões que a Troika tem connosco, quando vem a Portugal. Nunca senti que houvesse uma reação negativa ao reajustamento temporal. E a questão-chave é saber, quando chegarmos a esse prazo, se ainda haverá espaço de manobra para o simples adiamento ou se teremos mesmo que ter um novo pacote de resgate. E se tivermos necessidade de ter um novo pacote de resgate, então vamos pagar um preço excessivo por algo que podíamos não ter pago se tivéssemos renegociado antes. Mas a verdade é que parece que não há condições, por falta de abertura das instâncias internacionais, para o fazerem antes do mês de junho. Para o fazerem antes do próximo exame. Não sei, diz o Dr. António Capuz, porque nunca ouvi o Dr. Pedro Passos Coelho reconhecer que isso era uma das suas ambições. Eu não tenho nenhum contacto com o Dr. Pedro Passos Coelho, não o vejo há muitos meses, não tenho nenhum cargo partidário. Nunca ouvi manifestar... Mas, enfim, leio jornais nunca ouvi manifestar em público, nem em privado, já que disse em público, tem que dizer nem em privado, uma vontade genuína de querer esse alargamento. Mas eu acho que ele não pode dizer, porque nós sabemos que quando o Ministro das Finanças admite que se possa resvalar, vou utilizar esta expressão para facilitar, resvala-se mesmo e nos ministérios começa-se a gastar mais do que se deve, a não ter tanto cuidado na poupança, etc. E, portanto, é preferível ter esta atitude de intransigência em relação à necessidade imediata de renegociar, estando reunidas as condições a propósito da próxima ou na sequência do próximo exame. Eu acho que não há... Não, há outras coisas muito complicadas, Dr. António Capuz. Nós temos 12 mil milhões de euros, que é aquilo que a Troika chama o nosso poder de fogo.
e esse poder de fogo, nós pagamos juros sobre ele, pode ser utilizado para recapitalizar a banca. Felizmente, a banca tem conseguido, e penso que só alguns bancos vão utilizar uma parte muito reduzida desses 12 mil milhões de euros. E uma questão muito importante também era ver o governo português a reivindicar que esse poder de fogo fosse um poder de fogo sobre a economia. Claro. Não fosse, digamos que uma bala que está guardada para um dia se tivéssemos um ataque e estamos a pagar juros sobre ela, mas que fosse dinheiro para recapitalizar o funcionamento da economia. Eu espero que o próximo pacote preveja isso, o tal pacote que há de surgir no final deste mês. Nessa altura terei muito gosto em dizer que, tendo sido nós a sugerir, o Governo seguiu um bom conselho. O Governo gosta imenso de receber conselhos do Partido Socialista. Aliás, a senhora Cristina Lagarde até é curiosa a dizer isso. Fala de uma forma enfática na posição que o Partido Socialista tem tido. Ela, aliás, não fala no Partido Socialista, fala na oposição, esquece que lá está o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Fala em trabalho fantástico porque se juntaram em torno do cumprimento. Referindo-se naturalmente ao Partido Socialista. Um trabalho fantástico. Eu acho que o país agradece. Não, referindo necessariamente em relação ao objetivo. Ou seja, e isso que fique muito claro. O objetivo dos 4,5% de déficit e depois de 3% e depois do déficit estrutural num quadro em que todos os países também o cumpram, porque nós entendemos, temos dito, eu quero voltar aqui a dizê-lo, que tão negativo é para a economia europeia o déficit estrutural excessivo como o superávit estrutural excessivo. Claro. Se nós não tivéssemos um superávit estrutural excessivo na Alemanha, todo o equilíbrio da zona euro era muito melhor. Mas esse compromisso nós temos. A maneira de lá chegar é que é diferente. Agora, esse compromisso nós temos e, contra às vezes ventos e marés, nós mantemos porque temos sentido de Estado e consciência do que Nós temos aqui na agenda o resultado das eleições em França, mas há uma pergunta que eu também gostaria de vos fazer. Como é que viram o encontro da UGT com o Primeiro-Ministro e as declarações? Eu há pouco não quis ir longe demais, mas não quis ocupar muito tempo. Mas eu acho que, e já disse aqui neste programa, uma vez eu já usei um minuto para isso, acho que o governo português não sabe valorizar o sentido de Estado da oposição e o sentido de diálogo, designadamente da UGT. E é, de facto, muito marcante. Hoje alguém dizia, mesmo da área do governo, que o que o governo quis foi conseguir a assinatura. E no dia em que conseguiu a assinatura do Dr. João Proença, do engenheiro João Proença, aliás, nunca mais se preocupou. O engenheiro João Proença teve que ir dizer, então, o que é feito da minha assinatura? Acho que isso é um risco excessivo, não se devia correr esse risco. A confiança, o diálogo social, o espírito, o sentido de que este é um sacrifício com sentido, que há uma visão de futuro, isso é tudo muito importante. E a ausência disso torna estas medidas de austeridade ainda mais marcantes e ainda mais duras para as pessoas. Sem prejuízo das diferenças ideológicas, das posições políticas que o Partido Socialista, naturalmente como partido da oposição, tem tomado, eu não posso deixar de dizer que o Governo tem que ter mais cuidado no diálogo institucional com o Partido Socialista, designadamente para as grandes reformas estruturais. Não vamos agora perder tempo com elas, mas há algumas que são urgentes e que estão atrasadas e que constam do programa da Troika e que são necessárias ao país. Em algumas delas o Governo partiu sozinho. O exemplo da reforma administrativa. A questão das freguesias e outras, a coisa não correu nada bem. Em relação ao GT, eu quase que diria, não querendo caricaturar, que se eu fosse responsável por essa área governativa, andava com o Sr. Engenheiro João Proença ao colo, no bom sentido, ou seja, porque de facto ele, de uma forma patriótica e com enormes custos pessoais e custos sindicais, subscreveu aquele acordo e, portanto, tem todo o direito a reclamar. Pareceu-me que a reclamação dele era justa e que o Governo atendeu a essas reclamações. Eu vi apenas um pequeno excerto no vosso noticiário, agora das 20 horas, das declarações dele, que resultam no reconhecimento de que a reunião com o Governo foi positiva, mas e que não está em risco o acordo. Que não está em risco o acordo, isso é importantíssimo, não apenas para o país, mas também para o país diretamente, mas para o país indiretamente, pela imagem negativíssima que teria. De facto, mais diálogo e cumprimento. Tem todo o direito de fazer, ainda por cima o Governo tem um Conselho Económico-Social que é extremamente construtivo, presidido pelo Silva Peneda, que é um homem da área do Governo, que tem mostrado que tem grande capacidade... E que foi ignorado na feitura das GOP e do orçamento, tem que ter cuidado com isso. Tem mostrado enorme capacidade de diálogo e, sem embargo de ser alguém próximo deste Governo, ou do partido que está no Governo, do Partido Social Democrata, é alguém que se tem mostrado equidistante em relação a todas as forças lá representadas, portanto tem todas as condições para manter um diálogo social mais frutuoso. Aqui fica o último tema, resultado das eleições em França, a primeira volta, quer
quer prestar, como é que viu sobretudo a subida da extrema-direita? A subida da extrema-direita foi a única grande novidade, na medida em que, de facto, a senhora Martin subiu 6 pontos percentuais em relação ao resultado que o pai tinha tido na eleição anterior. O Sarkozy perde 5 pontos, tem 27, apenas menos um que o líder do Partido Socialista, ou melhor, que o candidato socialista. Em termos de primeira volta não houve grandes novidades. A segunda volta vai ser extremamente curiosa em termos políticos, porque o Sr. Hollande, mais os 11% dos votos do Sr. Mélenchon, que agrupa a extrema-esquerda, uma espécie de bloco de esquerda francês, que não estão garantidos, teve 11%, totaliza 39%. Para os 51% faltam-lhe 12%. Como o Sarkozy, com os 27%, deverá captar os 9% do Sr. Bayrou, que é um centrista da mesma família política, sobra a Sra. Martin, que vai decidir estas eleições. Ou seja, não deixa de ser verdadeiramente fantástico e inacreditável que a extrema-direita, eu saliento que grande parte dos eleitores, ou uma parte substancial dos eleitores da Sra. Marine Le Pen, não são de extrema-direita, são jovens, votos de protestos, desencantados, etc. E agora vai ser uma disputa, como já se viu, entre os dois candidatos. É certo que, para obter os 51%, o Sarkozy precisava de ir buscar nada menos de 15 desses 18%. Em primeiro lugar, há um dado muito importante destas eleições, que é a vitalidade democrática. Houve um bom debate e houve 81% dos franceses a votar. Nós temos que, também para Portugal, ter esses objetivos, ter esse nível de voto. Em segundo lugar, estas eleições são muito importantes. Para mim, considero as eleições europeias mais importantes do século, depois da eleição de Obama ter sido a mais importante, digamos, do mundo do século. São eleições que podem marcar uma viragem muito importante. O eleitorado de Marine Le Pen não é um eleitorado antissistema, não é um eleitorado ideológico. Eu estou convencido, e aliás as sondagens mostram isso, que tenderá a repartir-se por os dois candidatos, até porque Sarkozy é mais sistema que Hollande. As sondagens mostram, aliás, 54-46 no início para François Hollande. O que eu julgo que é muito importante é que, se François Hollande ganhar as eleições francesas, nada será igual na Europa. Nada será igual no eixo franco-alemão. Será o começo da derrota da Sra. Merkel, será o fim de Merkozy, ou de Merkeli, como eu gosto de chamar, porque acho que o Sr. Sarkozy não dá mais que um Y a esse eixo. E acho que estamos aqui num processo de construção. Por isso, o resultado de 6 de maio vai muito para além da França, e os franceses têm consciência disso e 81% foram votar. Muito importante. Aqui fica. Muito obrigado por terem vindo a este Jornal das 9. Vamos testar os reflexos destas 3 câmaras, voltando-as para o Paulo Garcia. Boa noite.